Amém. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, em nome de Jesus. É uma alegria vê-los aqui nessa noite. Você que esteve domingo passado aqui, voltou, glória a Deus pela tua vida. Comentei com um dos líderes, falei, olha, dependendo da quantidade de pessoas que voltar nesse domingo, nós veremos o quanto as pessoas estão querendo se entregar para Deus. E glória a Deus pela tua vida, brincadeiras à parte, mas eu creio que o Senhor está se movendo no meio de nós, quebrando alguns paradigmas, trazendo entendimento a algumas coisas, e eu creio que, de fato, essa série que se encerra hoje, porque sim não é resposta, trouxe um pouco mais de embasamento, de aprofundamento a respeito da prática cristã, de alguns temas que nós abordamos, e a minha oração nessa noite é que nós possamos continuar mergulhando naquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra e do seu Espírito, amém? 1 Timóteo capítulo 6, nós vamos ler do versículo 7 em diante, onde diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que vos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a obra, a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserve a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, e nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para o nosso prazer, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Feche os seus olhos. Deus amado, somos pobres, fracos, somos, Deus, tão sensíveis. O que há em nós de bom vem de ti. Não merecemos o teu amor, não merecemos a tua vida em nós, mas aprove a ti a amar-nos primeiro, aprove a ti a se entregar por nós, aprove a ti a se derramar por nós. E Senhor, portanto, nós nos derramamos em ti. Mais uma vez nessa noite,
dizemos que precisamos desesperadamente do Senhor. Dizemos que precisamos somente de Ti. Dizemos que o conhecimento que vem da Tua palavra é o prumo para as nossas vidas. Tudo aquilo que nós mesmos inventamos com a nossa capacidade miserável de inventar alguma coisa, nós deixamos dessa porta para fora nessa noite. Queremos receber o Teu prumo, a Tua verdade, a única capaz de libertar as nossas vidas. E nessa noite, liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos. Envia o Teu Espírito e faz-nos transbordar do Teu Espírito. Que nessa noite sejamos cheios, transbordantes do Teu Espírito Santo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. Oh, Deus. Levante suas mãos para cima e adore-o nessa noite mais uma vez. Tu és digno, meu Senhor. Tu és digno, meu Senhor. Pois tudo vem de Ti e tudo volta a Ti. És Tua toda a glória. Oh, Tu és digno, meu Senhor. Só Tu és digno, meu Senhor. Pois tudo vem de Ti, tudo volta a Ti, és Tua toda a glória. Senhor, nesse momento queremos, Deus, declarar, Deus, que toda a glória é Tua. Tu és o único digno de toda adoração. Senhor, sabemos que tem gente falando por aí que o refúgio hoje é a bola da vez. Tem gente por aí falando que o refúgio é isso ou é aquilo. Mas se há algum mérito, se há alguma glória, se há algo de bom e que preste neste lugar, o digno disso, o autor disso é o Senhor. E a Ti, somente a Ti, damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, todo domínio, toda exaltação, toda proclamação, toda adoração. Tudo que é bom, perfeito e agradável vem de Ti, Senhor. Nós somos pobres, nus e miseráveis, Senhor. Mas em Ti encontramos refúgio, em Ti encontramos abrigo, em Ti encontramos amor. E Tu és digno, meu Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de todo o poder. Tu és digno, Senhor. Oh, yeah. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, meu Senhor. Entregue a Ele todo o mérito. Tu és digno, meu Senhor. Pois tudo vem de Ti e tudo volta a Ti. És Tua toda a glória. Só mais uma vez, vamos lá com todo o nosso coração. Tu és digno, meu Senhor. Tu és digno, meu Senhor. Digno, meu Senhor. Oh, pois tudo vem de Ti e tudo volta a Ti.
És tua toda a glória. Você pode aplaudir a Ele, somente a Ele. Aleluia! A Ti, Senhor, todo louvor, toda adoração, tudo, Senhor, que vem de Ti, volta a Ti em nome de Jesus. Pode se sentar, amados. Domingo passado nós trabalhamos um pouco o fundamento antes de falarmos a respeito de generosidade. O que os versículos 3 a 6 falam em 1 Timóteo capítulo 6, onde ele estava ali trazendo um ensinamento, onde haviam pessoas que estavam usando da vida piedosa, estavam usando do cristianismo, deste novo movimento que estava sendo gerado para o seu próprio lucro. E neste momento ali de exortação, de ensino, de lembrança, de memória, aquilo que o Senhor havia já feito através do seu Filho Cristo Jesus, Paulo lembra Timóteo falando, olha, não se atente a essas falsas doutrinas, desconstrua elas na medida do possível, porque existem de fato pessoas que estão usando do Evangelho para ganhar dinheiro. E nós então trabalhamos domingo passado a respeito, dentro dessa temática, trouxemos um fundamento e entendemos que nós não podemos nos achegar ao Senhor como alguém que chega querendo algo a mais, mas devemos nos achegar ao Senhor como alguém que chega em gratidão e reconhecimento àquilo que Ele já fez em nós, através do Seu Filho. E aí nós trabalhamos como o mestre Manolo aqui ensinou mais um pouco nessa noite a respeito do dízimo. Falamos um pouco de que ele é antecedente à lei, de que Cristo avaliza para que seja dada uma continuação, e de que o dízimo não é a partir daquilo que vamos receber, mas é de fato daquilo que já recebemos, é uma devolução. Por isso que quando não fazemos, somos considerados como aquele que rouba. Mas, graças a Deus, Paulo continua falando, e o que ele tem para falar para nós aqui nessa noite, o Espírito tem para falar aqui através dessa palavra, através desse momento na palavra nessa noite, é algo de profunda preciosidade, amados. Ele diz, olha, os que querem ficar ricos, versículo 9, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Isso daqui era um ditado popular da época, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo cita, escrevendo a Timóteo, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja que Paulo está lembrando aqui um fundamento que é necessário ser lembrado ao nosso coração constantemente, de que aquele que busca a riqueza, a si mesmo se atormenta com muitas dores. A si mesmo se atormenta com desejos sem fim. E o Senhor tem algo maravilhoso para revelar para nós, dentro do seu contentamento, dentro dessa vida em generosidade. Mas quando eu e você resolvemos querer as riquezas desse mundo de forma desenfreada, porque aqui diz respeito a uma forma desenfreada, eu quero dizer que não há nada de errado em nós queremos uma vida melhor. O trabalhador é digno do seu salário. E aquele que quiser comer, que trabalhe. E quando nós trabalhamos e nós fazemos em excelência aquilo que está às nossas mãos, fazemos como se não estivéssemos fazendo para o homem, mas estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Essa excelência, esse selo de excelência, essa marca de excelência daquilo que o Senhor faz dentro de nós e nós expressamos fora, quando nós agimos e vivemos a nossa vida buscando fazer o nosso melhor,
Essa excelência por si só, ela já gera uma prosperidade. Ela já gera um diferencial. Ela já gera uma prospecção para aquilo que nós fazemos, e a nossa paga ela é acrescida, ela é aumentada. Então, quando fazemos como se estivéssemos fazendo para Deus, aqueles que estão à volta reconhecem. E o reconhecimento disso gera uma vida mais próspera. Agora, veja que o foco pode ser outro. O foco pode estar na paga e não na excelência do fazer. E quando o foco está na paga, porque almejamos mais e queremos mais, e este mais toma o nosso coração dentro de um consumismo, aí sim, estamos em apuros e precisamos de ajuda. Cuidado com teu coração, porque ele é enganoso. Cuidado onde você inclina os teus olhos. Cuidado nos desejos que você deixa construir dentro de você, através daquilo que você assiste, através dos sites que você vê, através das revistas que você lê, através dos programas que você assiste. Eu me lembro que numa época da minha vida, eu era fascinado por pedais de guitarra. E eu toco guitarra desde os 12 anos de idade. Isso foi algo que, já na sequência, com 17 anos, eu comecei a fabricar instrumentos. E era algo que fazia parte do meu contexto, onde eu estava envolvido. E eu me lembro que esses pedaizinhos aqui, chamavam a minha atenção. E eu ficava horas e horas em website assistindo tutoriais, lendo comentários a respeito. Ia nas lojas e ficava atrás ligando a guitarra. E foi impressionante porque foi um marco na minha vida isso, porque eu me lembro, e a minha esposa tentava até me sinalizar, porque eu estava vendendo tudo o que eu tinha para comprar pedal de guitarra. Como se o próximo pedal fosse o último. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu comprava o próximo pedal e aquilo para mim era o último. Não, só falta mais esse. Aí a hora que eu comprava aquele, tocava um pouquinho. Puxa vida, surgiu um outro lá que eu preciso comprar. E aí eu ia lá e, meu Deus, e vendia e tal, e comprava e pronto. Aí daqui a pouco não era mais o último, precisava de outro, e outro, e outro, e outro. Eu não sei qual é o outro que o teu coração está inclinado em querer, em desejar, já está desejando. Qual é esse outro que o teu coração já está sendo consumido? Talvez seja o outro celular, talvez seja o outro carro, talvez seja outra roupa, talvez seja o outro sapato, talvez seja outra casa, talvez seja o outro trabalho, talvez seja outra mulher. Mas o teu coração precisa ser analisado nessa noite, para que aquilo que estiver ocupando o lugar do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, saia em retirada e dê lugar e espaço para o Senhor dos Senhores se assentar neste trono, se assentar neste coração, porque a única forma de você entrar em um contentamento e uma satisfação é quando você abre mão de tudo e dá lugar para o Deus Todo-Poderoso. Não há mais nada que possa ocupar o lugar dele e satisfazer a tua alma. Talvez sacie por algumas horas ou dias, mas o cronômetro, o timer vai ser ligado. E a hora que ele zerar e começar a disparar o alarme, igual estava tocando aqui agora há pouco, a próxima coisa vai surgir. E o seu coração mais uma vez vai ser tomado por ela. Cuidado, preste atenção. A si mesmos se atormentam com muitas dores. É um abismo que chama o outro. Versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus. Olha para a pessoa do seu lado aí
E se for mulher, diga mulher. Se for homem, diga homem. Mas diga, tu, porém, ó homem de Deus. O que está escrito aí na tua Bíblia? Depois disso. Qual é a próxima palavra? Mais uma vez, qual é? Foge. Foge. Foge destas coisas. Foge, o mesmo foge, que é o foge do pecado. Foge do pecado, foge dessas coisas. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Valores do céu. Valores que só o Espírito Santo é capaz de gerar em nós. Valores que só na presença do Deus Altíssimo, quando Ele é entronizado em nós, é capaz de gerar e estabelecer esta verdade, esta vida em misericórdia na presença dEle. Combate, o bom combate da fé. E aqui ele então traz esse assunto para um novo nível, para uma nova esfera, para um novo entendimento. E ele diz, toma posse da vida eterna. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, ei, acorda. Você já não é mais desse mundo. Você já não participa mais dessas coisas. Você já recebeu a vida eterna, agora você precisa tomar posse dela. Tem um episódio no capítulo 21 de João, de Simão Pedro. Jesus havia morrido na cruz, havia já aparecido para algumas pessoas, mas não para Simão Pedro. E Simão Pedro, então, num momento de tristeza, num momento de olhar para si mesmo de novo, de dúvida do que haveria de vir, ele diz assim, eu vou pescar. E o texto diz que ele vai e leva alguns com ele ainda. No mesmo versículo, está escrito lá, e nada pegaram. Passaram a noite inteira pescando e nada pegaram. Repete comigo, nada pegaram. Nada pegaram, amados. É engraçado que essa é a segunda vez que esse mesmo episódio acontece. Em Lucas capítulo 5, Pedro já estava andando com Cristo. Cristo já havia curado a sua sogra, já havia feito milagres. E num determinado dia, onde Pedro estava pescando mais uma vez, passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. No dia seguinte, Cristo diz, jogue a rede para o outro lado do barco. E aí, Pedro diz, não pegamos nada, mas baseado nas tuas palavras, eu vou jogar. E ele joga, e se não me falha a memória, acho que eles pegam 153 peixes ao ponto da rede ficar abarrotada de peixe. E eles vão ali, o barquinho, não vou falar em popa porque não tinha motor, né? Mas vai bem devagarzinho. E aí Cristo naquele episódio, naquele momento, ele diz, a partir de hoje, lhe farei pescador de homens. A partir de hoje lhe farei pescador de homens. Cristo muda a realidade da vida de Pedro, assim como ele muda a realidade de todo aquele que se coloca como discípulo de Cristo. Ele muda a nossa realidade. Quando Cristo diz aos seus discípulos, segue-me, eles largam tudo, imediatamente, e o seguem. E enquanto eu e você não largarmos tudo imediatamente, e não o seguirmos, nós carregaremos um fardo muito pesado, tentando viver duas verdades ao mesmo tempo. E Pedro então, ali em João capítulo 21, ele está pela segunda vez, na segunda situação, vivendo a mesma realidade.
porque ele havia enfraquecido, a sua fé estava enfraquecida. Ele não sabia o que haveria de vir, ele talvez estivesse com medo, talvez com insegurança, talvez desacreditado. E naquele momento ele bobeia, duvida e fala, não, é o seguinte, eu vou fazer pela força do meu braço de novo, porque se tem alguma coisa que eu sei fazer, é pescar peixe. E ele volta então a pescar peixe. E aí Cristo, de forma tão graciosa e linda, assim como Ele está fazendo hoje aqui na tua vida, Ele lembra Pedro de que o seu coração não deve estar mais na sua preocupação com as coisas deste mundo, mas o seu coração deve ser cheio com as coisas celestiais. Ao ponto de Cristo, pela segunda vez, agora, de corpo glorificado, lá da margem, dizer, ei, lança a rede do outro lado. As mesmas palavras, como eu amo esse Cristo. Ele lança, e mais uma vez, aquela rede abarrotada de peixes. E ele fala, traz para cá, vamos cozinhar isso aí. Cozinhar, não, fritar, assar, colocar na fogueira, não sei. Mas o fato é que Pedro é lembrado de que um dia ele havia entregue a sua vida para Cristo, porque a perspectiva de um reino vindouro, a perspectiva de um Messias encarnado, a perspectiva de um Deus que havia o salvo de sua miséria, a perspectiva de um homem que antes andava com João Batista, mas agora havia sido convidado para andar com o próprio Messias. Para andar com o próprio Messias. E muitas vezes eu e você nos adentramos em situações, em crises, em frustrações, em problemas do dia a dia e perdemos a nossa perspectiva das coisas do céu. Assim como Simão Pedro, depois de andar com Cristo 3 anos, certamente eu e você diríamos, imagina que eu iria duvidar, imagina que eu ia esmorecer a minha fé se eu houvesse andado com Cristo por 3 anos. Eu acredito que sim. Porque estes homens já estavam semi-incrédulos. Estavam aguardando um sinal. E eu quero dizer a você nessa noite que quem vai dar o sinal de provisão na tua vida, e quem tem dado o sinal de provisão na tua vida é o teu Deus. Não é a força do teu braço. Não é aquilo que você é capaz de produzir. Mas é quem capacita aquilo que você é capaz de produzir. É claro que devemos nos especializar, devemos estudar. Você que é jovem, está terminando o 2º grau, vá para uma faculdade, faça o 3º grau. Se especialize, seja o melhor na tua área, seja o melhor naquilo que você quer fazer. Ah, pastor, quem me dera eu poder estudar de novo. Estude de novo, estude mais. Nós não estamos falando aqui a respeito do que se deve fazer ou não, nós estamos falando quem é que governa o teu coração. Essa é a diferença. Porque quem governa o teu coração dita as regras na tua vida. Quem você deixa encher o teu coração, quem senta no trono do teu coração é aquele que vai ditar as regras na tua vida. É aquele de quem você vai ser escravo. Eu decidi ser um doulos, um escravo de orelha furada. No Antigo Testamento havia uma situação onde o escravo, quando ele ganhava sua anistia, e ele num determinado momento onde ele poderia viver a sua vida, ele também poderia voltar e decidir por conta própria ser um escravo, de novo daquela família. Digamos que aquela família havia cuidado muito bem dele, de que havia existido um entrosamento, uma intimidade. E aquele escravo, depois da carta de anistia que ele recebia, ele poderia dizer, olha, eu quero voltar e permanecer escravo. Então ele devolvia a sua carta de anistia ao seu senhor, a sua orelha era furada como um sinal deste escravo que decidiu voltar, e ele permanecia como escravo. Se eu e você, deixa eu te dizer algo, nos fizermos escravos de Cristo,
viveremos a maior liberdade que qualquer ser humano consegue viver. Porque ser escravo de Cristo é ser o mais livre de todos. Ser escravo de Cristo é ser o mais completo de todos. E é por isso que Paulo lembra a Timóteo: toma posse da vida eterna. Lembre-se o que foi lhe confiado, lembre-se da promessa que há sobre você. Ei, você não vai viver só 120 anos não, você vai viver uma eternidade. E muitas vezes nos apegamos nestas coisas, e o Senhor quer nos livrar delas o tempo todo. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes um mandato imaculado, não se manche com as coisas desse mundo, irrepreensível, até que a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade. Sabe qual é a nossa corrida atrás do dinheiro? É de que não falte. E muitas vezes corremos como se fôssemos imortais. E o único que é capaz de uma imortalidade é o nosso próprio Cristo. Todos nós morreremos. E morrer é lucro para o crente. Porque ele vai ser glorificado. E nessa glorificação está a nossa esperança daquilo que é celestial. É o dia em que a mesa vai estar completa. É o dia que o ungido de Deus, Jesus Cristo, se sentará à mesa conosco. E nós seremos completos, a noiva e o noivo. É nessa perspectiva que Paulo lembra a Timóteo. Que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. E aí mais uma vez, amados, Paulo muda um pouco a sua direção daquilo que ele estava falando a Timóteo, e ele se direciona aos ricos. Ele diz: exorta aos ricos do presente século. E aqui eu quero fazer uma pausa para nos situarmos onde estamos nesta medida de riqueza. Eu quero te dar duas notícias chocantes. 13,35% da população mundial. 13,35% da população mundial tem um carro. Eu vou falar mais uma vez. 13,35% da população mundial tem um carro. 15% da população mundial tem um patrimônio acima de 30 mil reais. Posso dizer algo aqui? Somos todos ricos. E eu não estou falando profeticamente, que a pessoa diz, aleluia, eu recebo. Não, você já recebeu. Você é rico. Você tem um carro. Você tem uma casa. Você tem um teto. Se você ainda não tem um carro, ou você ainda não tem uma casa, provavelmente em breve você terá. Aí agora sim eu recebo, né? Mas é importante nós nos situarmos, porque o crente que olha para o seu mundinho, desculpa a expressão, ele é miserável.
Nós precisamos olhar para o planeta e enxergarmos o que estamos fazendo com ele. Porque a nós foi incumbida essa responsabilidade. A nós foi incumbida a responsabilidade de compartilharmos as riquezas desse mundo. Aquilo que chega às nossas mãos não é somente um desfrute, mas é uma responsabilidade. Aquilo que chega às nossas mãos não é somente algo que eu digo, eu faço daquilo o que eu quiser, mas é aquilo que eu apresento ao Senhor e digo, Senhor, o que eu faço com isso? Amém, igreja? Uau! O que eu faço com isso? Será que você teria coragem de apresentar todos os seus recursos na presença de Deus? E olha, em nome de Jesus, se tem alguém aqui achando que eu vou pedir mais um dízimo, mais uma oferta no final, isso aqui, olha, não tem nada a ver com isso. Eu não vou pedir dinheiro, eu não quero que você dê mais. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pelo que você está fazendo. Sim, dizime na casa do Senhor, faça ofertas alçadas, mas isso aqui diz respeito a quem você é, ao teu estilo de vida, e não ao que você traz na igreja. Há uma necessidade que eu e você assumamos essa autoridade e esse entendimento de que nós somos ricos. E essa riqueza, ela gera essa responsabilidade. E o que é que eu e você estamos fazendo com essa responsabilidade? Não é o que você traz na casa do Senhor somente, mas é o que você faz na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É o que você faz quando você vê, como aquele bom samaritano fez. Que estava passando, um homem havia sido assaltado, e a Bíblia diz que ele estava semi-morto. Provavelmente nu, machucado, desacordado, no caminho de Jerusalém para Jericó. E a Bíblia diz que passa primeiro um sacerdote, um homem de entendimento das Escrituras, um homem que dizimava, um homem bom para a sociedade, mas ele não para, ele continua reto. Depois passa um levita, um homem que conduzia a presença de Deus, um homem que fazia parte da tribo de Levi, um homem que era de uma linhagem que servia no altar, passa por aquele homem e segue seu caminho. Mas Jesus fala a respeito de um bom samaritano. Jesus fala a respeito de um homem que estava indo a algum lugar. Ele estava ocupado, ele tinha uma agenda, ele estava vivendo a sua vida. Mas no momento em que ele se depara com aquele homem enfermo, no momento em que ele se depara com aquele homem semi-morto, ele para a sua agenda, ele para a construção da sua própria riqueza e ele se inclina a ajudar ao próximo. Afinal de contas, essa parábola é explicada para que Jesus possa dizer para aqueles que o perguntam quem era o seu próximo. E naquele momento, então, aquele homem pega aquele homem enfermo, usa do seu óleo, do seu azeite, para limpar as chagas daquele homem, para limpar as feridas daquele homem, coloca aquele homem em seu cavalo de luxo, né? Seu carro de luxo, seu cavalo, e andando ao lado, ele segue o seu caminho até um lugar onde ele pode colocar aquele homem para receber cuidados. E esse homem ama, este bom samaritano ama tanto este enfermo, este semi-morto, que o coloca ali em uma estalagem, em uma pousada, e diz, olha, eu vou deixar um tanto de dinheiro aqui, mas é o seguinte, se faltar, na volta eu cubro, deixa comigo, essa põe na minha conta, essa põe na minha conta. Quantos aqui podem encontrar uma necessidade nessa cidade e dizer, essa põe na minha conta?
Quantos aqui, no percurso de um lugar para o outro, podem encontrar uma necessidade no meio do caminho e dizer, ei, não vou culpar o governo, não vou culpar as autoridades, não vou reclamar, não vou ficar postando coisa, mas eu vou... Ei, põe na minha conta. Põe essa na minha conta. Não vou achar o culpado, não. Ao invés de ficar procurando o culpado, decidi ser a solução. Decidi ser a solução. Pensa num avivamento nessa cidade. Pensa em alguém querendo saber quem foi que pagou a conta. Pensa num amor expresso ao ponto de dar aquilo que lhe fará falta em favor do próximo necessitado. E eu te pergunto, será que Cristo não vai ser revelado no meio dessa história? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza absoluta que sim. E aí alguém vai falar, ei, isso não vai te fazer falta, meu. Isso não vai, você vai dar o que você tem, isso vai ficar sem aí. Não se preocupa. Eu não sou daqui mesmo, estou de passagem. Eu estou de passagem. Daqui a pouco eu vou. É melhor que você fique com o melhor mesmo. Amados, Deus está esperando uma igreja que sabe perder para que o próximo ganhe. Deus está esperando uma igreja que sabe dar e ficar sem, para que o próximo receba o melhor. Deus está esperando uma igreja que faça como o próprio Cristo fez. O nome disso é generosidade. Ah, pastor, mas tem gente que tem mais do que eu. E daí? O que isso tem a ver? Nada. Uma vez a pastora falou algo para mim que me deixou pensando muito. Ela falou assim: se você olhar para um homem que vai na igreja, que dirige um carro de, sei lá, 400 mil reais, e você encontrar um outro homem na igreja que dirige um carro de 15 mil reais, o que de imediato você vai pensar? Vou pensar que aquele de 400 deveria dar mais. Será? E se aquele homem do carro de 400 mil reais dá 50% de tudo que ele ganha, ele dá em obra social, ele ajuda o vizinho, ele ajuda o fulano, ele ajuda aquela ONG, ele ajuda aquela instituição, ele ajuda aquela igreja, ele faz isso, ele faz aquilo. E aquele que tem o carro de, quanto que eu falei? 15 mil reais, nem o dízimo consegue dar. E aí? Cuidado que as impressões enganam. As impressões enganam. Não é quem ganha mais. Deus está vendo quem dá mais. E não é mais na quantidade, porque aquela viúva deu pouquíssimas moedas, mas o próprio Cristo que estava ali observando. Imagine se hoje nós tivéssemos um pastor que ficasse de olho e vendo quem que está dando. Né? Eu não vou fazer isso nunca, pode ter certeza disso. Mas Cristo estava. E aí ele falou, opa, peraí gente, para a música aí pessoal do louvor, é o seguinte, essa senhora aqui deu mais do que todo mundo, porque ela deu tudo que ela tinha. E ele não disse a respeito de quantidade, ele disse a respeito do coração dela, porque ela confiou no Senhor de um jeito, onde ela entregou tudo. E se o Espírito Santo disser para você, você estiver lá do seu trabalho, saindo do seu trabalho, indo para o teu almoço, e antes de você chegar no teu restaurante preferido, aquele dia da feijoada, que você vai chegar lá no buffet e você já cortou uns minutos antes para chegar antes da fila para pegar aquele feijão, né? Pegar a nata da feijoada, aquele, né? Chegou 11h57 lá, porque você sabe que 12:02 já tem fila.
E você no caminho daquela feijoada, já babando feijoada na boca. E no meio do caminho tem alguém ali na rua. E o Espírito Santo chega bem de mansinho no teu ouvido e fala assim, ó, paga o almoço dele. Que é assim que ele faz, né? Paga o almoço dele. Aí você vai falar, poxa vida, mas eu só tenho dinheiro para uma refeição. E aí? E aí? Oh Deus. Oh Senhor, hoje eu vou ficar sem feijoada. Hoje eu vou levar alguém mais especial do que eu para almoçar e vou ficar só babando. E vou falar ainda, não estou com fome. Comi uma bolachinha de água e sal lá no trabalho, está tudo bem. E aí? Essa generosidade que Paulo está lembrando Timóteo a respeito do mestre, uma generosidade de dentro para fora, algo que te faz viver a essência de um evangelho genuíno, onde você é desafiado a morrer para você mesmo todo dia. Ele não fica só combatendo, igual nós fizemos domingo passado, combatendo aquela teologia da prosperidade, mas ele falou, lembra de onde você, para onde você está indo, lembra para onde você está indo, lembra onde está o teu tesouro, lembra onde o Senhor te apontou o caminho e disse, vem. Amados, a nossa maior alegria é de que iremos para o céu. Uau! Vou dar mais uma chance. A nossa maior alegria é de que iremos para o céu. Amém. E essa alegria, ela deve ser vivida e desfrutada todos os dias e nos desafiando todos os dias. O texto fala que a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sabe o que a gente faz? A gente vai para o caminho tão inverso, que a maioria das vezes em que nós conversamos com alguém, é que as pessoas estão atormentadas com as próprias dores que fizeram, ou seja, endividadas. Talvez você esteja aqui endividado. E veja como você, preste atenção como esta dívida se torna um tormento na tua vida. Porque talvez por querer ser rico, ou em outras palavras, por querer ter aquilo que você não poderia, você gastou mais do que tinha. E você está endividado. Seja numa loja de roupa, seja um carnê de uma concessionária, seja em qualquer outra coisa. Mas eu quero dizer a você que o Senhor tem graça em lhe ensinar o caminho correto. E em nome de Jesus, que você quite o mais rápido possível essas dívidas, para que você se torne cada vez mais livre, para ser cada vez mais generoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não quero te acusar. Existem dívidas que às vezes a gente não contempla e ela acontece. Você tem um negócio, você tem um empreendimento e aí de repente você se vê onde deu tudo errado e daqui a pouco você tem um montão de dinheiro para pagar. Ou um sócio que de repente te abandonou e a hora que você foi ver, você estava devendo para o governo. Ou você estava trabalhando e estava pagando ali e de repente você perdeu o teu emprego, você ficou um período sem trabalho e você está endividado. Mas eu oro em nome de Jesus para que o Senhor possa te ajudar a sanar o mais rápido possível essas dívidas. Para que sobeje ainda mais. Para que você seja generoso ainda mais. Olha o que o texto diz aqui, ó. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. A riqueza é instável, ela vem e vai. Ela vem e vai. E quando nós nos desprendemos dela, nós conseguimos entender isso de forma profunda. E muitas vezes uma lição é o suficiente para vivermos uma vida desprendidos das coisas. Mas às vezes não.
assim como aconteceu com Pedro. Pedro havia largado tudo para seguir o mestre. Pedro havia deixado a sua profissão, havia deixado todo o seu sonho profissional, sua realização, para estar ali seguindo a Cristo. Mas num determinado momento ele titubeou. Mas o Senhor, de forma graciosa, veio e o lembrou e disse: ei, eu sou aquele que supre. Você pescou, é verdade. Você precisava da rede, você precisava do barco, você precisava saber como jogar uma rede, você precisava saber como remar o barco, você precisava estar na profundidade certa. Mas quando ele seguiu a direção do mestre, lhe veio mais do que ele conseguia suportar. Quando nós estamos com o nosso coração desprendido das coisas do Senhor, é muito mais fácil ouvir a voz do Espírito. É muito mais fácil viver verdades na nossa vida, onde nós seremos abençoados, talvez de uma forma ainda maior, porque Deus sabe que o nosso coração não está ali. Porque Deus sabe que o nosso coração não está ali. Versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Muita história para esconder. Por que para esconder, pastor? Porque a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Para esconder. Que a sua generosidade seja no secreto. Que você não saia por aí como um outdoor, dizendo: olha o que eu fiz, isso, fiz aquilo outro, ajudei fulano. Vem em mim, né? Não. Que a tua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E nessa última frase eu quero encerrar. De se apoderarem da verdadeira vida. Pastor, qual é essa verdadeira vida que eu posso apoderá-la? É a vida da generosidade. É a vida de você entender que você é próspero, que o Senhor tem lhe abençoado, e você vai então viver repartindo. Você vai viver escrevendo histórias. E esta verdadeira vida, esta vida de aventuras no dar, é gerada através de você. Quem aqui está pronto para ela? Ai, ai, ai. Quem aqui... Não, é bom que não seja um amém, amém, aquela coisa assim, né? Porque vamos agradar o pastor. Ei. É. Mas eu não sei quanto a você, eu quero cada vez mais me apoderar dessa vida. Essa verdadeira vida. Essa vida desprendida das coisas desse mundo. Essa vida de colecionador de histórias que não serão contadas, porque eu guardarei somente para mim e para o Senhor. Essa vida de histórias, de ser generoso e de entregar o meu melhor para o próximo. Essa vida onde eu vou buscando ouvir a voz do Espírito e ajudar ao próximo de forma sobrenatural e de forma com os meus recursos e de toda forma possível que o Senhor assim permitir. Quantos será que já seriam alcançados se você tivesse dito sim, na hora que o Espírito Santo mandou você ofertar alguma coisa para aquela pessoa? Porque eu também coleciono histórias de ter dito não, infelizmente. Eu coleciono histórias de ter dito não ao Espírito Santo quando Ele falou para eu fazer alguma coisa e eu não fiz. Mas essa generosidade, meus amados, que faz parte da nossa prática, ela precisa ser exercitada. Ela precisa ser destravada.
Assim como a Kaori trouxe o exemplo hoje aqui no começo de forma graciosa a respeito da manifestação através da adoração, através do corpo, da exposição, da expressão corporal na presença do Senhor, de abrir a boca, de proclamar, de declarar e de forma onde o nosso corpo inteiro, espírito, alma e corpo adora ao Senhor. Nós precisamos também nos exercitarmos na generosidade. Imagine se todos os dias você fizesse um voto com o Senhor e dissesse a Ele: Senhor, eu não vou sair da minha casa de mãos vazias. Se eu não tiver dinheiro, Senhor, eu vou sair com uma lata de ervilha no meu carro. Eu vou achar alguém para dar isso aí. Imagine a revolução. Imagine a revolução nessa cidade. O pastor Marcos, que esteve aqui, do Cefam, ele é de Criciúma. E ele ouviu a voz do Espírito, e ele desenvolveu um projeto chamado O Amor Está em Criciúma. E ele ensinou a sua igreja a ser generoso, a ser generosa. Então ele montou um website, oamorestaemcriciúma.com.br, colocou cartõezinhos, distribuiu na mão do povo da igreja e falou: gente, ó, seja generoso, seja criativo na generosidade e saia por aí sendo a luz de Cristo. E as pessoas começaram a pagar contas dos outros. Teve uma senhora que entrou numa padaria, chegou para o caixa e falou o seguinte: ó, pega a conta de todo mundo que está aí, eu vou pagar, vou acertar agora. E quando as pessoas vierem aqui no caixa acertar, só entrega esse cartãozinho aqui. Gente, a igreja começou a sofrer uma revolução, que até o RBS TV parou por 3 minutos para colocar na televisão o que estava acontecendo naquela igreja. Isso é colocar o nome de Cristo sobre todo nome? Eu creio que sim. Imagine se nós fizéssemos. Não precisa colocar refúgio, não precisa nem ter cartãozinho, não precisa fazer nada, mas ei, e se você começar a ser generoso desse jeito? Feche seus olhos. Ah, Deus, eu oro, Senhor, para que nessa noite os nossos olhos possam ser abertos, Deus. Os nossos olhos para os necessitados, para o pobre, para o órfão, para a viúva. Os nossos olhos para aquele que está indo, Senhor, para a perdição. Sejam abertos, Deus. Que essa generosidade que o Senhor já nos deu, o Senhor primeiro nos amou, o Senhor se entregou por nós. O Senhor nos colocou num lugar favorável nesse planeta, onde temos tudo do bom e do melhor. Senhor, que essa abundância venha acompanhada de responsabilidade. Que essa abundância venha acompanhada, Senhor, de dar e entregar e morrer para si mesmo. Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito gere, Deus, gere em nosso coração, Deus, de que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Nós somos só os mordomos, Senhor. Nós somos só os mordomos dessas coisas, Deus. Nada disso é nosso. Nada disso é nosso. Colocamos o nosso nome numa escritura, colocamos o nosso nome num documento de carro, colocamos o nosso nome em tantas outras coisas, Senhor, mas Deus, nada disso é nosso. Porque aquilo que é nosso, Deus, e se há algum documento do qual o nosso nome deva estar, é no livro da vida. Neste documento, sim, o nosso nome tem valor. Neste documento, sim, Deus, podemos estar seguros. Oh, Senhor Deus, que possamos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E que a nossa generosidade, Deus, vá além dos horizontes. Que as nossas histórias sejam de inspiração.
Que aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, nós possamos ser corajosos o suficiente para dizermos sim. Para dizermos sim. Ok, Senhor, eu farei. Senhor, vai fazer falta, Deus, mas olha. Amém. Amém. Oh Deus, ensina-nos a amarmos com os nossos recursos, Deus. Ensina-nos, Senhor, a fazermos uma revolução, Pai. Ensina-nos a nos envolvermos, Deus, com as coisas, Senhor, que são relevantes aqui na terra. Ensina-nos a não estarmos presos, Deus, nas coisas desse mundo, porque Deus, é tudo do Senhor. É tudo do Senhor. É tudo do Senhor. Oh Senhor Deus, quantos aqui anseiam nessa noite ser mais generosos do que são? Se você anseia por isso, fique de pé.